Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos em Cristo. Saúdo a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estar com vocês em mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. E neste trimestre temos estudado a respeito da doutrina do Espírito Santo. Como temos aprendido a respeito dessa temática, não é verdade? Eu creio que as lições desse trimestre têm abençoado a sua vida e têm ajudado você na sua caminhada com Cristo. E também creio que nesta manhã o Senhor tem muito a nos ensinar a respeito da doutrina do Espírito Santo. Temos nessa lição de número 11 o seguinte tema: o fruto do Espírito. Falaremos a respeito dessa questão essencial. E eu quero, antes de iniciarmos o estudo, quero convidar a todos vocês para que oremos nesse momento, pedindo a direção do nosso Deus, pedindo para que o Espírito Santo nos conduza ao longo de toda essa aula. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos a sua palavra que é o alimento para o nosso espírito, a sua palavra que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, a sua palavra que molda o nosso caráter, a sua palavra que nos, ó Deus, guia para que possamos fazer a sua vontade. Senhor Deus, que o Espírito Santo nos conduza em mais esta aula, pois queremos ouvir aquilo que vem do Senhor, queremos aprender as preciosas que o Senhor tem para as nossas vidas nesta aula da Escola Bíblica Dominical. Abençoe, Deus, cada irmão que está conectado neste momento, cada família, ó Pai, que separa esse tempo para estudar a sua palavra. Que o Senhor possa falar a cada coração, ó Deus, e que ao final desta aula o seu nome seja glorificado em cada vida. É o nosso desejo, ó Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, falaremos a respeito do fruto do Espírito Santo. É o tema da lição de hoje. E é importante esclarecermos uma questão. Não podemos confundir o dom do Espírito Santo com os dons do Espírito Santo e com o fruto do Espírito Santo. São três coisas diferentes. O dom do Espírito Santo é a dádiva dada por Deus a toda pessoa que recebe a Jesus como único Senhor e Salvador. E após tomar essa decisão, essa pessoa, ela é feita nova criatura. Ela é salva. É isso que a Bíblia nos ensina. E ela recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa que decidiu receber a Cristo como único Senhor e Salvador, dedicando a sua vida a servir a Jesus, dedicando a sua vida a segui-lo, a aprender dele e a imitá-lo em todas as suas obras.
O Espírito Santo, ele habita em todo crente. Já aprendemos isso nas aulas anteriores deste trimestre. Esse é o dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, a temática que foi trabalhada nas últimas aulas, os dons, eles são concedidos para a igreja. São diversos dons. Estudamos nas aulas passadas. E a finalidade desses dons, que são capacitações dadas pelo Espírito Santo para que os crentes possam exercer cada um o seu ministério na igreja e dessa maneira edificar o corpo de Cristo. Esses são os dons do Espírito Santo concedidos aos crentes. Os crentes não têm todos os dons do Espírito Santo. Pode ser que uma pessoa tenha mais de um dom, mas uma pessoa não tem todos os dons. E os dons, eles têm esse objetivo, de edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Em terceiro lugar, o tema da nossa aula, o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo tem a ver com aquilo que nós somos, tem a ver com o caráter. E nós vamos trabalhar bem essa questão ao longo da aula de hoje. Antes de lermos o texto da carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, que é o texto base dessa lição, nós leremos alguns versículos aqui no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero convidar você, em primeiro lugar, a ler comigo Romanos capítulo 6, versículo 11. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, dá tempo. Pegue a sua Bíblia, se ela estiver na estante, onde ela estiver guardada. Pegue a sua Bíblia para que você use ao longo da aula de hoje. Separe também uma caneta, um lápis, um caderno, para que você possa fazer as anotações. Isso ajudará para que você aprofunde o seu conhecimento depois da aula. Durante a semana, você possa, então, revisitar essas anotações e repassar essa lição para aprofundar-se no tema. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Minha Bíblia já está aberta aqui, utilizarei a versão da Almeida, século 21. E creio que já deu tempo de você que estava sem a Bíblia pegar a palavra de Deus para acompanhar essa lição. Nós temos então Romanos capítulo 6, versículo 11, que nos diz assim: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que é importante ler esse texto? Porque nós precisamos compreender quem nós somos hoje, tendo recebido a Jesus como único Senhor e Salvador. O texto nos diz: nós morremos para o pecado, estamos mortos para o pecado, mas também estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Você que é servo do Senhor Jesus Cristo, você está morto para o pecado, mas você está vivo para Deus em Cristo Jesus. E você que porventura acompanha essa aula, mas ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia fala, aquele que ainda não tem Cristo reinando na sua vida, ele está morto em seus pecados. Mas essa não é a condição que Jesus deseja para você. Ele também deseja que você esteja vivo para Deus, através dele, pois somente Jesus pode nos fazer passar da condição de mortos espiritualmente para a condição de vivos espiritualmente para Deus. Para compreendermos a questão do fruto do Espírito, devemos entender bem isso. Quem somos? Nós morremos para o pecado e somos pessoas vivas para Deus em Cristo Jesus. Ainda no capítulo 6 de Romanos, versículo 22, nós temos o seguinte: mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação
e, por fim, a vida eterna. Então vejam que o texto continua dizendo que estamos libertos do pecado. Se morremos para o pecado é porque estamos libertos dele. Ele já não mais nos escraviza. E nós vivemos para Deus. E aqui no versículo 22, somos escravos de Deus. Por que escravos de Deus? Porque nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Nós buscamos realizar a vontade de Deus para as nossas vidas. A nossa vontade não está em primeiro lugar. Não deve estar. Mas sim a vontade de Deus. Por isso, fomos feitos escravos de Deus, porque desejamos fazer a vontade do Pai. Isso implica em obediência. Isso você já pode ir anotando aí. O desenvolvimento do fruto do Espírito, ele implica em obediência. É necessário sermos obedientes aos mandamentos do Senhor para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. O que vamos falar nesta manhã tem a ver com uma vida de obediência por parte do crente. Romanos capítulo 6, versículo 22, continua dizendo: tendes o vosso fruto para a santificação. Tendes o vosso fruto para a santificação. O fruto de uma vida consagrada a Deus. O fruto da obediência é a santificação. Logo, o fruto do Espírito também tem a ver com santificação. Tem a ver com uma vida de santidade. E nós vamos pensar um pouco mais a respeito nos próximos versículos aqui da carta de Paulo aos Romanos, que eu desejo ler com vocês. Abramos nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 8. Nós leremos aqui dois textos bem conhecidos. Romanos 8, versículos 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29, onde a palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conhecemos muito bem esse texto e muitas vezes eu vejo pessoas lendo ou recitando apenas o versículo 28, mas esses dois versículos eles precisam ser lidos juntos, precisam ser recitados juntos. As pessoas geralmente elas se atêm ao que diz o início do versículo 28. Sabemos que todas as coisas, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, né? E indo até o final, dos que são chamados segundo o seu propósito. Por que Deus faz isso? Aí o versículo 29 nos explica: pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus, ele usa todas as coisas, tudo aquilo que acontece em nossas vidas, para que sejamos conformes à imagem do seu Filho. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para sermos como Ele, para sermos semelhantes a Jesus, para imitarmos a Jesus. E o fruto do Espírito tem a ver com sermos semelhantes a Jesus. Já dei aí 3 dicas para vocês. Quem não anotou pode anotar. Fruto do Espírito. Para ser produzido em nós, é necessária obediência da nossa parte. Obediência a quê? Obediência aos mandamentos de Deus, aos mandamentos contidos em sua palavra. O fruto do Espírito tem a ver com santificação. O fruto do Espírito, ele tem a ver com sermos semelhantes a Jesus. Quem obedece aos mandamentos do Senhor busca uma vida de santidade. E quem busca uma vida de santidade busca ser semelhante a Jesus Cristo. E quem busca ser semelhante a Jesus Cristo tem o fruto do Espírito sendo desenvolvido nele. O seu caráter passa a ser moldado conforme o caráter
de Jesus. Feita essa introdução, eu quero convidar você agora a ler comigo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 23. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 23. E aqui a palavra de Deus falará primeiramente dos frutos da carne. E depois a palavra de Deus falará a respeito do fruto do Espírito. E a palavra em Gálatas 5, no versículo 16, começa dizendo o seguinte: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfarei os desejos da carne. O crente, ele precisa andar no Espírito. E nós só conseguimos andar no Espírito porque o Espírito Santo habita em nós. Quem não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele não consegue fazer isso, porque o Espírito Santo ainda não habita nele. Mas mesmo tendo sido feitos novas criaturas em Cristo, nós sabemos que ainda temos que lutar todos os dias contra a nossa velha natureza, a velha natureza que tende para o pecado. E aí aquele primeiro versículo que eu li no início da aula, ele é importantíssimo, porque na luta contra a carne, na luta contra os desejos da carne, nós devemos nos lembrar que nós já estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Isso quer dizer que nós temos condições de dizermos sempre não aos desejos da carne, dizermos não ao pecado, pois já morremos para ele, estamos vivos para Deus. Nós temos essa condição, por maior que seja a tentação, por maior que seja o desejo ao pecado, nós estamos vivos para Deus. Nós já não somos mais escravos do pecado e nós podemos dizer não. Por isso, a palavra de Deus fala aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. E a palavra de Deus continua, acompanhe os versículos seguintes: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Vejam, aqui Paulo faz a lista das obras da carne. Podemos dizer, são os frutos da carne. Quando uma pessoa ela não anda pelo Espírito, ela reproduz isso na sua vida. Infelizmente, até o crente, se ele não vigiar, ele acabará cedendo à vontade da sua carne e satisfazendo a sua própria carne, e não ao Senhor, e não a Deus. Nós devemos entender, meus queridos, que nós somos tentados por Satanás, sim, mas somos tentados também pelo mundo, por esse sistema pecaminoso de aversão a Deus. É o que vemos na sociedade, né? Uma sociedade que caminha na direção oposta da vontade de Deus. Esse é o mundo, é esse sistema de pecado. Ele também nos tenta a fazermos aquilo que Deus não se agrada. E também, além de sermos tentados pelo diabo, pelo mundo, somos tentados também pela nossa carne, pela nossa velha natureza. E precisamos vigiar quanto a isso. Precisamos vigiar para não cairmos nas tentações
da carne. E aqui a palavra de Deus nos fala a respeito dessas obras que devemos evitar. E o texto está aqui como um alerta para todos nós. Se por acaso, durante a leitura desse texto, você percebeu que você está envolvido na prática de alguma dessas questões aqui, alguns desses pecados, algum desses frutos da carne, e a palavra de Deus está servindo de alerta para que você possa mudar o seu caminho, para que você busque hoje, agora, a vontade de Deus, busque o fortalecimento no Senhor, se arrependa e possa se voltar para o Senhor. Abandone as obras da carne e procure praticar aquilo que alegra o coração do nosso Deus. A palavra nos serve como alerta. É um alerta também para mim, para você que mesmo ao ler, olhando assim, você entende, não, graças a Deus, eu não estou envolvido com nenhuma dessas coisas, graças a Deus. Mas devemos nos lembrar, a palavra de Deus nos alerta, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Nós não devemos ter a nossa confiança baseada em nós mesmos, devemos sempre confiar no Senhor, confiar no Espírito Santo, Ele que nos fortalece, Ele que nos ajuda a nos mantermos fiéis, e devemos estar sempre vigilantes, sempre vigilantes. Precisamos estar sempre atentos, por isso a palavra de Deus serve também de alerta para mim, para você, para todos nós. E eu quero ler de novo esse texto. A palavra nos adverte, as obras da carne são evidentes, a saber, estou aqui no versículo 19, imoralidade, impureza e indecência. Será que você está envolvido com algo do tipo, com coisas imorais, com coisas impuras, indecentes? A Bíblia fala, aqui no versículo 20 de Gálatas 5, com respeito às obras da carne, cita a idolatria e a feitiçaria. Quantas pessoas aí pelo mundo não estão envolvidas com a idolatria e com a feitiçaria? E quando pensamos em idolatria, nós também, muitas vezes nós pensamos apenas na adoração a imagens. Mas tem gente que o seu ídolo é o dinheiro, o seu ídolo são as compras compulsivas, o seu ídolo é ele mesmo, porque essa pessoa procura agradar apenas a si mesma. Então, idolatria também deve ser pensada nesse aspecto, nesse sentido. O texto continua falando aqui da feitiçaria. Infelizmente, nós vemos propagandas de feitiçaria nos muros das cidades, nos postes, em panfletos, em cartazes, na internet. Está cheio aí. Infelizmente, as pessoas têm procurado por isso. Isso não vem de Deus. Isso não faz parte de algo que venha do Espírito. O crente não deve se envolver com isso. O texto fala aqui no versículo 20 de inimizades, rivalidades e ciúmes. Não podemos estar envolvidos, com inimizades, rivalidades e ciúmes. Aí eu me lembro aqui da igreja de Corinto. Nós aprendemos que aquela igreja era uma igreja com praticamente todos os dons espirituais, mas ao mesmo tempo era uma igreja imatura. Por quê? Uma igreja cheia de discórdia, cheia de partidos. Tinha um grupo que dizia que seguia ali Paulo, outro grupo seguia Apolo, outro grupo seguia a Pedro, e tinha até um grupo que falava assim: nós não somos de nenhum desses, nós somos de Cristo. Esses aí eram os super espirituais. Uma igreja dividida, uma igreja cheia de facções. E o que nós aprendemos na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, é que uma igreja que é cheia de facções é uma igreja imatura. Uma igreja onde o fruto do Espírito não se apresenta. E aí você pode anotar isso também.
O fruto do Espírito tem a ver com maturidade espiritual. Quem é maduro espiritualmente apresenta o fruto do Espírito. Uma igreja cheia de rivalidades, contendas, com partidarismo, é uma igreja imatura. O crente que coopera para a prática dessas coisas, ele é imaturo, que o texto continua falando aqui no versículo 20, as obras da carne, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja. Isso entristece o coração do nosso Deus. E aí, já que eu citei a questão dos dons espirituais ali em Corinto e a falta do fruto do Espírito naquela igreja, para completar esse paralelo, nós podemos concluir que a presença dos dons espirituais não quer dizer necessariamente que haja ali maturidade espiritual. É o que aprendemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos prosseguir aqui na leitura, versículo 21 de Gálatas capítulo 5. Paulo continua falando, ele fala aqui das obras da carne, ele fala agora da inveja. E ele continua, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. A palavra está bem clara, como essa advertência. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso, nós devemos praticar o que vem a seguir. Paulo, ele inicia usando o versículo, aqui no versículo 22, o mas, para fazer um contraste com tudo aquilo que ele falou antes. Mas, e aí devemos nos lembrar que no versículo 16 ele fala, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. O que ele falou até o versículo 21 são os desejos da carne, as obras da carne. E no versículo 22, mas, se queremos andar pelo Espírito, se é isso que desejamos, ele fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo traz a relação das virtudes do caráter do próprio Jesus Cristo e que juntas formam o fruto do Espírito. E é importante prestar atenção nesse detalhe, pois muita gente fala frutos do Espírito. Na verdade, a Bíblia apresenta que é um fruto só, é o fruto do Espírito. E esse fruto, ele é formado por essas virtudes aqui, relacionadas na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo e que fazem parte do caráter do próprio Jesus Cristo e que Deus deseja que também façam parte do nosso caráter. E assim o nosso caráter deve ser semelhante ao de Jesus. E fazendo outro paralelo com os dons do Espírito, se um crente não pode ter todos os dons espirituais, quanto ao fruto do Espírito, os crentes devem buscar desenvolver todas essas virtudes. Eu devo buscar, você deve buscar. Como servos do Senhor, devemos buscar termos essas virtudes aqui no nosso caráter. Quando alguém olhar para nós, essa pessoa deve observar isso, deve ver isso, deve ver alguém semelhante a Jesus Cristo, porque o caráter é semelhante ao caráter de Jesus. Mas calma aí, não fique agora desesperado, preocupado, porque esse é um processo. Nós, ao longo da nossa caminhada com Jesus, a partir do momento em que fomos salvos, nós começamos a trilhar a nossa jornada
em busca da santificação, que também significa isso, a busca por sermos semelhantes a Jesus. Isso é um processo, nós devemos buscar, mesmo que você olhe para esse texto aqui e você veja um grande desafio, e você veja aqui o quanto você está longe dessas virtudes. A ideia aqui é que você seja incentivado nesta aula a buscar por ter um caráter como o de Jesus e melhorar a cada dia. Meu filho, ele pratica basquete, ele gosta de basquete. Tem dia que ele joga muito bem. E aí ele fala: pai, eu fui muito bem hoje, né? Eu estou jogando muito bem. E eu falo para ele: filho, isso é ótimo, mas nós devemos pensar que devemos sempre melhorar, devemos buscar sempre o aperfeiçoamento, porque é claro, eu não quero que meu filho fique acomodado. Eu elogio: muito bem, filho, papai ficou muito feliz com você, mas a gente precisa melhorar a cada dia. E essa é uma lição para a nossa vida espiritual. Nós precisamos melhorar a cada dia. Nós devemos celebrar as vitórias diárias, as pequenas e grandes vitórias, mas devemos nos lembrar que, em matéria de santificação, precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. E com o coração aberto a isso, sem nenhuma arrogância, né, com humildade e com aquele desejo de busca mesmo sincera ao Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Sabe por quê? Quem tem um coração aberto, quem tem um coração disposto a ser aperfeiçoado a cada dia, essa pessoa dá liberdade para o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai realizando uma grande obra em nossas vidas, quando nós damos essa liberdade para Ele. Mas é importante pensar também que onde uma obra é realizada, muitas vezes há um certo desconforto. Nós temos que lidar com algumas questões que, a princípio, elas não são muito assim agradáveis. O resultado será muito bom, mas não é tão agradável. Certa vez, o pessoal lá do meu condomínio teve que fazer alguns reparos no prédio, uma questão estrutural, e aí eles chegaram lá em casa e falaram: ó, tem que mexer aí na coluna, porque a gente tem que colocar uma substância no ferro que oxidou e pode trazer complicação. Beleza, o resultado seria bom, é para a segurança da minha família, de todos os moradores. Mas a gente ficou ali uns 2 ou 3 dias com aquele som daquela máquina para quebrar o concreto, depois o pessoal colocando o produto, aquele cheiro ruim, né? Depois a massa, aí a tinta, vem o cheiro da tinta, era uma obra ali na cozinha, aquele desconforto já para fazer as refeições, enfim. E era uma pequena obra, coisa pequena, mas já trouxe um desconforto. Mas depois que ficou pronto, ficou até mais bonito, porque a gente colocou um material novo, ficou maravilhoso. O final foi muito bom. E assim a obra que o Espírito Santo faz em nós também. Meus irmãos, o Espírito Santo ele vai mexendo naquilo que precisa ser mudado. Ele vai fazendo uma grande obra em nós. Aí podemos pensar assim, às vezes faz uma poeira, às vezes pode doer um pouquinho, quando temos que dizer não ao nosso eu, quando temos que praticar o perdão, quando temos que ser humildes, reconhecendo os nossos erros. E isso muitas vezes é uma grande luta, né? Para muitas pessoas é uma grande luta. Quando temos que ser pacientes com as pessoas, quando temos que exercitar o domínio próprio, é uma grande luta, mas o Espírito Santo ele usa exatamente as situações da vida, as situações nas quais estamos envolvidos, para desenvolver em nós o fruto do Espírito. E aí, pensando nessa questão de desenvolver o fruto do Espírito em meio às diversas situações da vida, e é assim que o fruto do Espírito se desenvolve, assim é que ele cresce, e é assim que nos tornamos crentes maduros. Isso se dá
no nosso viver diário. Isso não acontecerá se nós sairmos e ficarmos num retiro espiritual, onde não temos que lidar com nenhum problema, nenhuma conta para pagar, nenhum problema familiar a resolver, nenhum problema talvez com um vizinho, nenhuma situação difícil no trabalho, sem aquele engarrafamento para enfrentar todos os dias, sem aquele ônibus lotado, né, sem aquela pessoa pisando no seu pé na estação do metrô, enfim. Se você for para um lugar assim, olha, vai ser até muito bom, isso até é saudável para você ter aquele momento de quietude, isso faz bem. Quem não gosta disso, não é? E se você tiver condições, faça um planejamento, retire alguns dias para esse período de quietude, longe dessa confusão do dia a dia. No entanto, para o desenvolvimento do fruto do Espírito, nós temos que entender que é em meio mesmo a esse dia a dia conturbado, cheio de desafios, na família, no trabalho, às vezes no condomínio, enfim, nas mais diversas situações, nos mais diversos contextos, é aí que o fruto do Espírito é desenvolvido. São nessas situações mesmo que o Espírito Santo age, porque são nesses lugares que as pessoas deverão ver Jesus Cristo em nós. É dessa maneira que as pessoas poderão conhecer a Jesus através de cada um de nós, através da nossa conduta, através das nossas palavras, sendo nós pessoas guiadas pelo Espírito Santo, pois, como diz o apóstolo Paulo, andamos no Espírito. Isso deve acontecer mesmo em meio ao dia a dia, em meio às outras pessoas. Ser alguém que apresenta essas virtudes relacionadas por Paulo aqui, onde não tem outras pessoas para se relacionar, acho que até não tem nem necessidade, né? Porque ali não tem a necessidade do exercício, da prática dessas virtudes, mas no relacionamento com outras pessoas, nas mais diversas situações. Então vamos olhar para esse texto aqui, convido você a olhar comigo novamente, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, e o apóstolo Paulo fala do amor. Essa virtude deve ser vista em nós, e aqui é o amor ágape, é o amor de Deus por nós, é o amor de Cristo por nós, é um amor que se entrega, o amor que se doa. Cristo deu de si mesmo por nós, lá na cruz do Calvário. Ele fez isso, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para a nossa salvação, porque ele nos ama, é o amor que se doa. E nós também devemos praticar o amor, devemos nos doar para Deus, devemos nos doar para o próximo, devemos viver de maneira abnegada. Em seguida, a palavra de Deus fala da alegria. A alegria. E Jesus, lá em João capítulo 15, fala que nós devemos permanecer nele para que a nossa alegria seja completa. Devemos permanecer em Jesus. E a alegria que vem de Jesus é a alegria que o mundo não pode roubar. Nada nem ninguém pode roubar. Nem mesmo as situações difíceis que enfrentamos nesse mundo. Em seguida, o texto fala da paz. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, despedindo dos seus discípulos, ele fala em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, porque a paz, num sentido geral, como as pessoas ensinam no mundo, é algo que significa ausência de problemas, ausência de conflitos. Mas a paz de Jesus, que é a paz real, ela é vivenciada mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, aos conflitos, que ela diz respeito àquela segurança de espírito e diz respeito à certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está
cuidando de tudo. Essa paz diz respeito à paz com Deus. Em Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e por isso nós somos amigos de Deus, nós fomos feitos filhos dele. Então, em Cristo, nós temos também paz com Deus, principalmente isso. E essa paz com Deus nos dá segurança para enfrentarmos toda e qualquer situação neste mundo. O texto continua falando, aqui na minha versão, paciência. Em outras versões, longanimidade. A longanimidade diz respeito ao exercício da paciência, mesmo nas situações mais extremas que podemos passar, que podemos enfrentar. É paciência com os nossos erros, paciência com os erros dos outros, é saber esperar, é entender que há tempo para todas as coisas. O texto continua falando da benignidade. A palavra de Deus fala daqueles que são benignos, e ser benigno significa ser alguém amável, ser alguém brando. O Senhor deseja que sejamos assim, como o mundo precisa que os servos de Deus sejam brandos, sejam amáveis. O texto continua falando a respeito da bondade. O Senhor, ele é bondoso para conosco e ele espera que nós também sejamos bondosos para com as outras pessoas. Da mesma maneira que ele é bondoso conosco, devemos ser bondosos com os nossos semelhantes. O versículo 22 ainda fala da fidelidade. A fidelidade é a característica daquela pessoa que é totalmente confiável. Totalmente confiável. O crente, ele deve ser exemplo disso. Ele deve ser totalmente confiável. As pessoas têm um ditado, né? Você coloca a mão no fogo por alguém? Aí tem gente que fica assim, não coloca a mão no fogo por ninguém. Mas as pessoas, quando olharem para nós, devem falar assim, olha, está ali alguém que é totalmente confiável. E a fidelidade no que diz respeito também a sermos fiéis ao Senhor, sendo obedientes aos seus mandamentos, seguindo os seus passos, mesmo quando todas as circunstâncias querem nos induzir a fazermos o contrário. E olha, não sei você, mas na minha experiência diária, várias vezes as pessoas, de um modo geral, as diversas situações, querem me induzir a ser alguém que não obedece ao Senhor. Mas, como crente, servo de Cristo, eu tenho que falar, não, eu permaneço aqui no Senhor. Eu serei fiel ao meu Senhor, isso é que importa. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Devemos ser fiéis ao nosso Deus, ao plano dele para as nossas vidas, a obra que ele deseja realizar em nós e através de nós. Jesus Cristo, testemunhando da sua fidelidade ao Pai, ele disse aos discípulos, olha, o que me interessa é fazer a vontade do Pai que me enviou, é para isso que eu estou aqui. Nós devemos também ser assim no nosso dia a dia. Versículo 23 fala da amabilidade. Aqui na minha versão, a amabilidade, em outras versões, a mansidão. Ser manso é ser alguém também firme nos seus posicionamentos. O ser manso significa que as pessoas farão com você tudo o que quiserem, você não se posicionará. Mas existe até uma maneira correta de se posicionar. Devemos ser pessoas que se posicionam, mas sem ferir os demais. Ao mesmo tempo que somos firmes, que temos aquela postura firme, devemos ser amáveis. E o Senhor elogiou os mansos, dizendo que os mansos herdarão a terra. E por fim, o domínio próprio. A pessoa, ela não é controlada pelas suas emoções, ela não tem os seus rompantes de ira, ela tem controle, sobre si mesma. Devemos, nesse sentido, buscar no Espírito Santo esse autocontrole. É Ele quem nos ajuda. Nós somos obedientes ao buscá-lo e
rogamos ao Senhor que nos ajude com o Espírito Santo, que Ele nos capacite no exercício aí e na prática do domínio próprio. E tudo isso junto forma em nós o caráter de Cristo, e assim nós apresentamos o fruto do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para nós, para que, ao olharem para cada um de nós, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não o servem, possam ver algo diferente do que está sendo oferecido aí no mundo. Algo assim que elas podem mesmo observar e dizer: olha, eu quero imitar aquela pessoa, porque estou vendo ali que realmente aquela pessoa é diferente. E é diferente porque serve a Jesus Cristo. Meus queridos, tem muita gente falando em nome de Deus. Muita gente falando em nome de Deus. As pessoas, de um modo geral, estão até cansadas de ouvir esses discursos. Agora, elas continuam sedentas por Deus. E sabe como? Elas pararão para ouvir o que temos a comunicar? Se elas observarem em nós a prática do Evangelho. Se elas observarem que somos pessoas que buscam ser como Jesus. Não por arrogância, mas porque entendemos que precisamos melhorar a cada dia. Aí, quando elas verem isso em nós, elas darão atenção, darão ouvido à nossa mensagem, ouvido à nossa pregação. O fruto do Espírito, já que a palavra utiliza esse termo e nos lembra de uma plantação, né? Eu quero lembrar aqui do que Jesus Cristo fala em João capítulo 15, em alguns versículos, onde a palavra de Deus fala assim, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Nós estamos unidos a Jesus, Ele é a videira, nós somos os ramos, e se estamos unidos a Jesus, nós nos alimentamos da seiva que vem do tronco para produzirmos o fruto do Espírito Santo. E diz o texto aqui que o Pai, Ele limpa os ramos que dão fruto para que deem ainda mais fruto. E como o Senhor nos limpa? Eu lembro aqui da minha mãe, ela tinha 2 pés de acerola no quintal e aquelas acerolas produziam muito fruto. Mas um dia a minha mãe, ela cortou vários galhos, ela fez uma poda. E eu falei: mãe, por que a senhora fez isso? A senhora estragou os pés de acerola. Ela falou: meu filho, você verá que ela ficará ainda mais bonita e vai produzir mais fruto. E a minha mãe estava correta. Naquela época eu não entendia dessas coisas. E aqueles 2 pés de acerola ficaram ainda mais bonitos e produziram ainda muito mais acerolas. O Senhor faz isso na vida dos seus servos. E como Ele nos poda? Qual é o instrumento que Ele usa para que possamos dar mais fruto? A sua palavra. Por isso que eu dou os parabéns a você, que é aluno da Escola Bíblica Dominical e tem se dedicado a aprender mais da palavra de Deus, porque o Senhor usa a sua palavra para nos moldar, né? Nos podar e nos moldar, a fim de que possamos dar mais e mais fruto. E nesse sentido, leia comigo o Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, aqui nos diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Veja, essa pessoa que no Salmo 1 é considerada como um justo, ele é o justo,
ele tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, e medita na palavra de Deus dia e noite. Veja agora o versículo 3. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. O justo, ele é como a árvore frutífera, porque ele se dedica na palavra de Deus. Ele lê a palavra, ele estuda a palavra, ele medita na palavra. Podemos dizer também, ele aplica a palavra, ou seja, ele coloca a palavra em prática no seu viver diário. Por isso ele é como uma árvore frutífera. Logo, se você deseja desenvolver o fruto do Espírito em você, que o Espírito Santo faça esse trabalho em você, te molde segundo o caráter de Cristo, você precisa ser dedicado ao estudo, à meditação, à aplicação da palavra de Deus. E para finalizar, pensando agora em termos práticos, como desenvolver o fruto do Espírito, já foi destacado. Estudar na palavra, meditar na palavra, aplicar a palavra às nossas vidas. Nós temos o texto de Efésios, capítulo 5, onde temos a ordem da palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aí Paulo diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para falar uns com os outros com salmos, ou seja, termos conversas que edificam uns aos outros. Em primeiro lugar, a gente precisa se relacionar com outras pessoas, com outros crentes. E nesse sentido, precisamos ser pessoas que frequentam a igreja. Não dá para desenvolver o fruto do Espírito vivendo alienado da igreja, longe da igreja, sem estar comprometido com uma comunidade de fé. Você precisa estar comprometido com uma igreja, sendo membro de uma igreja local, para se relacionar com outras pessoas, conversar com outras pessoas a respeito da palavra de Deus, edificar outras pessoas e ser edificado por elas. Cantando e louvando ao Senhor no coração, adorando ao Senhor de maneira sincera, adorando ao Senhor em casa, adorando ao Senhor com a congregação, o culto público, o culto coletivo com os demais membros da igreja. A adoração sincera, que é a adoração que vem do coração, e sendo alguém que é grato por tudo. Uma pessoa que, mesmo quando as coisas estão difíceis, agradecem ao Senhor por tudo. Eu quero dar um testemunho aqui, ainda dá tempo para isso. Fiz uma visita na última semana a uma irmã aqui da igreja que está ainda num leito, no hospital, numa enfermaria lotada, e aquela irmã naquela condição. E quando eu cheguei ali para transmitir o abraço da igreja e dizer que a igreja está orando por ela, ela falou assim: pastor, obrigado porque o senhor veio, obrigado porque o senhor está aqui. Pastor, eu sou grata a Deus por tudo, pastor. Agradeço ao Senhor por cada detalhe, porque Ele está cuidando de tudo. Pastor, eu estou muito bem aqui. Eu estou muito bem, pastor. E eu fiquei pensando, meu Deus, a irmã não está reclamando de nada. Ela está privada do conforto do seu lar, da sua casa que ela tanto ama, está aqui no seu hospital, está dizendo: pastor, eu agradeço a Deus. E eu pude ver a prática da palavra de Deus ali, quando a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças, na vida daquela irmã. No final da visita, eu perguntei: irmã, eu quero orar pela sua saúde, mas também quero perguntar, você tem outro pedido de oração? Até pensei que ela iria pedir por ela mesma, mas ela falou assim: pastor, tenho sim. Ore, por favor, por essa moça que está aqui do lado. Ela precisa muito que oremos por ela. Ela está aflita, a situação dela é difícil. Então, mais uma vez, eu fiquei pensando, fiquei refletindo. Até mesmo no momento de pedir por ela mesma, ela não está olhando para ela, está olhando para o próximo. E ali a gente pode orar por aquela
moça que estava prestes a ser transferida para uma UTI, porque a sua situação era muito grave. Aquela irmã, ela me deu uma grande lição naquele dia. Eu ganhei muito com aquela visita. Eu fui para ajudar, mas eu é que fui impactado, fui ajudado diante de mais uma lição de uma serva de Deus que é grata em todas as situações. E é nesse sentido nós devemos pensar para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. Nós precisamos ter os nossos corações cheios de gratidão. É o que diz o texto. E no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Devemos nos sujeitar aos nossos irmãos em Cristo. John Stott, comentando a respeito disso, ele diz que só não devemos nos sujeitar se outro irmão, outra pessoa, quiser nos levar a sermos infiéis a Cristo. Aí não. Mas com exceção disso, devemos nos sujeitar uns aos outros. Quanta briga desnecessária fora da igreja e até dentro da igreja, porque as pessoas elas querem estar num lugar de destaque, elas querem que o holofote esteja nelas. Olha, a palavra de Deus não ensina isso. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Isso é para a edificação do corpo de Cristo. E é para que o fruto do Espírito se desenvolva em nós. E assim, o mundo, ao olhar para cada crente, né, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, as pessoas na rua, olhando assim, né, as pessoas da sua família, olhando realmente, ali vai um servo de Cristo, porque busca imitar a Jesus. É um desafio para nós. Nós devemos melhorar a cada dia e, dando liberdade ao Espírito Santo, Ele fará essa obra em nós. E que sejamos crentes maduros, crentes cujo fruto do Espírito pode ser visto para a glória de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus.